Olá, sétimo ano, aula de português, e hoje vou falar com vocês sobre interjeição. Vamos começar com a leitura de um texto. Na série de tiras Mentirinhas, um dos personagens é sempre um monstro. Leia uma das criações da série. Como as pessoas conseguem fingir que está tudo bem? Queria sofrer menos com as barbaridades que acontecem no mundo. Monstrinho diz: a maioria não se importa com coisas que não a atinjam de imediato. Aí ele diz: acho que sou do tipo que importa. Ainda vou chorar muito, né? Aí ele diz: oh. Bom, gente, o menino da tirinha se sente angustiado porque ele está percebendo que reage às barbaridades do mundo com sensibilidade maior que a média das pessoas. A última fala do monstro é essencial para o sentido da tira. Embora se constitua de um único som, por exemplo, o, ela vale por uma frase inteira. Que frase é essa, professora? Um exemplo: vai chorar muito. Então vamos voltar aqui. Quando ele diz assim, ó: acho que sou do tipo que se importa. Ainda vou chorar muito. Aí o monstrinho diz: ou, ele quer dizer o quê? Ou você vai chorar muito ainda. Tá como se estivesse comentando, afirmando, enfatizando a fala do personagem. Essa expressão ou é um exemplo de interjeição. As interjeições podem pertencer basicamente a 5 categorias: certos sons vocálicos, por exemplo, o, i, em. Expressões de origem onomatopaica, ou seja, que buscam reproduzir ruídos naturais, como buá. Isso aqui, ó, é uma expressão de origem onomatopaica, que é uma interjeição também, tá certo? Palavras empregadas como sempre ou quase sempre como interjeição: af, ba, puxa, opa, epa, alô, arre. Palavras pertencentes a outras classes gramaticais empregadas eventualmente como interjeição, como adeus, tomar, avante, fora, viva, basta. E locuções interjeitivas formadas por mais de uma palavra: ora essa, ora bolas, valha-me Deus, pois bem. Vamos ver agora algumas interjeições, as principais interjeições segundo a emoção ou intenção que expressam. Alegria, satisfação, yupi, oba, eba, ah. É até complicado ler essas interjeições sem representar isso fisicamente. Dor, ai, ui, alívio, ufa, ah, ó, espanto, surpresa, ó, puxa, vixe, cruz credo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as interjeições são muito utilizadas na comunicação verbal, principalmente nos WhatsApp, no chat, nos directs. Quando você está conversando com alguém verbalmente, elas são muito utilizadas. Animação, aplauso, bravo, viva, eia. Interrupção, suspense, basta, chega, alto lá. Chamamento, psiu, ei, oi, ó, ou. Irritação, reprovação, arre, irra, af, af. Tô cansada. Desejo, oxalá, tomara. Repetição, bis. Ou seja, gente, interjeição é uma palavra invariável. Por que ela é invariável? Porque ela não muda em gênero, não muda em número, nem muda em grau. Que exprime sensações, emoções, apelos, sentimentos e estados de espírito, traduzindo as reações das pessoas. A locução interjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que exerce a função de interjeição. Ora bolas, macacos me mordam, valha meu Deus. Então aqui é uma locução interjetiva. Ela é o conjunto de duas ou mais palavras que exerce a mesma função da interjeição. Temos mais algumas classificações, tá certo? De interjeição. Agora uma coisa importante, tem essa classificação, tem no material de apoio de vocês, mas as interjeições e as locuções interjetivas, elas são classificadas de acordo com o sentido que expressam em determinado
contexto. O que isso quer dizer, professora? É porque a mesma palavra, ela pode, ou a expressão, ela pode exprimir emoções variadas, tá certo? Uma observação, gente, como você já viu, como eu já falei, as interjeições são muitas vezes formadas por palavras de outras classes gramaticais. Cuidado, não deixe o prato cair. Nesse caso é um substantivo, cuidado, que foi transformado em interjeição. Ótimo, jantaremos juntos. Adjetivo transformado em interjeição. Só voltando um pouquinho aqui, eu estava falando que algumas palavras, a mesma palavra, pode exprimir expressões variadas. Então, para você conseguir definir se aquela palavra, se aquela interjeição quer dizer uma coisa ou outra, você tem que entender o contexto. Então, não adianta, por exemplo, eu saber que viva, oba, expressa alegria, se em determinado momento ela pode expressar outro tipo de emoção, tá certo? Por exemplo, o ó pode ser alegria, o ó pode ser dor, tá bom? Deixa eu ver se tem outra aqui. Pode ser surpresa. Então, vejam só como uma única interjeição pode expressar diversas emoções. Então, sempre ficar atento ao contexto, ao que o locutor quis passar durante a comunicação. Vamos então a uma tirinha para avaliar como isso é cobrado numa questão. Adeus, vou passar meses viajando, mas por favor, não chorem. Tchau, pai. Mamãe, vou na casa do Isvin. Tchau, pai. Pode consertar meu vestido, mamãe? Tchau, Agar. Não, não, Oni, não posso. Vou a uma reunião do meu clube. Que palavras no texto exprimem saudação? Adeus e tchau. Então, aqui são exemplos de interjeições, palavras que têm a função de uma interjeição, que expressam uma emoção. Outra tirinha, vamos lá? Snap, ai, snap, ai, snap, ai. Vejam, observem a cara do personagem, do gatinho. Mais uma. Snap, ai. Dá para perceber que como a palavra ai está escrito bem maior que as outras, ele está gritando com mais força e provavelmente é a última vez que ele grita. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. Nessa tira, o emprego de interjeições e onomatopeias e ao mesmo tempo a ausência de um dos personagens são fundamentais para a produção do humor, pois criam certo suspense. Como assim, professora? No primeiro quadrinho, as interjeições de dor, isso aqui é a interjeição de dor, acompanhadas da onomatopeia. O que é onomatopeia? São palavras que expressam som, snap, 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 vindos de um lugar e de um personagem ausente, personagem e lugar ausente. A gente não sabe o que está acontecendo no primeiro quadrinho. Cria um certo suspense. O balão do segundo quadrinho, mais uma, aumenta o mistério, pois continuamos a não saber o que está acontecendo. No último quadrinho, o gato finalmente revela o motivo dos sons do seu dono. O John estava se machucando repetidamente com as armadilhas para rato. O efeito humorístico nasce desse efeito surpreendente, bem como do sorriso sarcástico aqui do Garfield. No último balão aparece também a interjeição bem, que em uma interação verbal normalmente sinaliza uma mudança de tópico. É o que ocorre na tira. Depois de criar esse suspense todo, o Garfield usa a interjeição para introduzir a explicação a respeito dos sons. Então é assim, que provavelmente vocês vão encontrar a interjeição nos textos escolares. Eu falo textos escolares porque, como eu já falei, a gente usa isso normalmente no nosso dia a dia. As interjeições fazem parte das interações verbais diariamente, especialmente quando estamos conversando nas redes sociais. Mais um texto, vamos pensar sobre mais um texto? Full.
Sempre assim, quando estou azafamada, trânsito para, não anda nem que a vaca tussa. Ai, 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 gostaria de entrar para a história, noiva mais pontual de todos os tempos. Essas coisas, ai, 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 igreja apinhada de gente talvez. Noivo, padrinho, parentela toda, noivo, padrinhos, parentela toda. Todos impacientes, ai, 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 quarteirãozinho de nada de distância. Vou a pé, dane-se o vexame, vou sim. Ufa, dificuldade, plec, 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 plec. Eco, atolei o pé num curuzu de cachorro. Aqui é um texto, né, um conto, um mini conto de Evandro Afonso Ferreira. Legal, né? Eu gostei. Nesse mini conto foram usadas diversas interjeições. Ai, ai, ela expressa aí no começo irritação, lamentação e angústia. Por quê? Porque ela está no trânsito já atrasada para o quê, gente? Para o casamento. Ufa, expressa alívio. Vamos aqui, ó. Gostaria de entrar para a história, noiva mais pontual de todos os tempos. Essas coisas. Cadê o ufa? Ufa, dificuldade, vou a pé, dane-se o vexame, vou sim, ufa, alívio. Nesse contexto, ufa expressa alívio. Ela resolveu ir a pé, sair lá do trânsito e ir a pé. Plec, plec, expressa o som do salto do sapato na calçada. Então, como ela saiu, ela começou a andar e começou a fazer um barulho. Plec, 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 é o som do sapato na calçada. Eco expressa nojo, repulsa, ela pisou em algo muito nojento. E aí esse eco é uma palavra que expressa nojo e repulsa nesse contexto, nessa história. Fu, esse fu é o título do texto, expressa enfado, desprezo, nojo. A gente não usa essa expressão fu aqui, eu nem conhecia, acredito que vocês também não conheçam essa palavra, mas qual é a interjeição que substitui esse fu que a gente usa, por exemplo, aqui? Eca, af. Então, se a gente fosse colocar esse mini conto, se fosse traduzir esse mini conto para a linguagem aqui do Ceará, a gente poderia utilizar no lugar do fu, eca ou af, porque são expressões equivalentes. Para finalizar, eu vou ler com vocês agora uma tirinha e vou deixar um tempinho para vocês encontrarem aí quais são as interjeições presentes nesse texto. Então vamos lá? Alô, não, obrigado, obrigada, eu não estou interessada. Em, não, não quero. Como eu já lhe falei, eu não, olha, é que eu não. Já lhe ocorreu que eu tenho mais o que fazer do que ficar falando no telefone? O mundo seria mais civilizado se as pessoas não fossem tão abusadas. Aí o menino diz: eu sou civilizado porque não conheço nenhum palavrão. Vejam só, gente, esse texto é repleto de interjeições. Vou deixar um tempinho para vocês identificarem essas interjeições. Identificaram aqui no primeiro quadrinho? Alô. Identifiquem no segundo quadrinho. Em. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Só no primeiro e no segundo quadrinho vocês podem identificar aí as interjeições. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que tenha ficado claro aí a função das interjeições, a importância dela. Eu gostaria de voltar aqui só para mostrar a vocês também que na maioria das vezes as interjeições vêm acompanhada de ponto de exclamação, ó. Então percebam, interjeição, ponto de exclamação. Nesse caso aqui do mini conto não tem, certo? A pontuação, ela foi a falta, né, de pontuação foi proposital, porque temos aí o que a gente conhece por licença poética. Então, tinha um objetivo a ausência das pontuações, da vírgula, do ponto de exclamação.
Mas quando exige aí, quando a comunicação exige um registro mais formal, usem ponto de exclamação depois da interjeição, melhora a expressão dessas emoções, tá certo? Como eu disse, por hoje é só. Qualquer dúvida me procure.